Sejam muito bem-vindos ao BrokerCast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. É isso aí, estamos aqui mais uma vez. Nós estamos no 5º episódio. Gente, eu não tô nem acreditando. Cada vez que nós avançamos aqui, um episódio, eu costumo dizer que tem que ser comemorado esse micro resultado. Por quê? Porque são as recorrências, as constâncias que fazem, de fato, nós chegarmos aonde nós temos como objetivo, ok? E hoje, excepcionalmente hoje, nós trouxemos aqui um bloco, né? Nós trouxemos aqui um episódio especial. Por que especial, Henrique? Porque nós vamos falar no primeiro bloco dos 2 maiores ativos do mercado imobiliário. É exatamente isso. E depois, no segundo bloco, nós vamos falar aí, então, da liderança que expande, meu parceiro. Tamo junto, Henrique. Pessoal, é uma imensa satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Quem diria, Henrique? Já é o 5º episódio dessa história que começou para somar muito para todos que são corretores de imóveis e que têm visão de empresário também. Porque o que a gente troca aqui é uma ideia de empresário, uma ideia de expansão, de crescimento, de futuro. E como o Henrique bem disse, eu, desse lado aqui, vou falar um pouco sobre os 2 maiores ativos do mercado imobiliário, que com certeza você já sabe qual que é, o cliente comprador e o cliente proprietário. A gente vai dissertar bastante sobre isso e depois o jogo vai virar e eu vou entrevistar esse cara aqui, que é o fundador do Grupo Move, mentor aí de milhares de corretores e alguém que é excepcional no tema liderança. A gente vai dissertar muito sobre isso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito bom. Cara, cada dia que passa, nós estamos mais afiados, hein? Cada dia. O hábito constrói a excelência, né? É isso aí. E, gente, para que a gente possa aqui fazer algo com muita exclusividade, né? E com muita entrega, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, tem sido construído aqui algo com muito engajamento, né? Algo que nós trouxemos e vemos a cada dia trazendo com muita excelência, porque eu tenho certeza que esses conteúdos, e cada episódio que passa, você aprende algo, eu aprendo algo e nós aprendemos com certeza Sem todos dúvidas. os dias, né? Com certeza. E para que a gente possa iniciar aqui todo o nosso contexto, eu não poderia deixar de dizer para você que ainda não está nos seguindo, ok? Você que ainda não nos segue, nós estamos nas principais plataformas do digital, ok? Então, nós estamos hoje no Instagram, estamos hoje no TikTok, estamos no YouTube e estamos no Spotify. Ou seja, não tem sentido algum você não estar com a gente, você não estar conectado. Henrique, não consigo assistir o episódio na íntegra. Nos siga no TikTok, no Instagram, que lá você vão ter ali os melhores cortes de todos os conteúdos ao longo de toda essa jornada que a gente já vem construindo. Então, você que gosta e que tem desejo de assistir na íntegra, aí você tem ali as 2 plataformas, que é o YouTube e também o Spotify, ok? Então, seguimos aqui, vamos abrir aqui a nossa caixa de ferramenta. Começar o jogo. Para que a gente possa literalmente começar o jogo. E o jogo se joga com quem hoje? Com ele, Pedro Xavier, e ele vai trazer aqui muitos conteúdos, insights, ferramentas, estratégias dos 2 principais maiores ativos do mercado imobiliário. Então, assim, pensa comigo aqui. Você que é um proprietário que está tentando vender seu imóvel, você que é comprador, que está na jornada de compra, e você que é corretor, que precisa entender como dirigir esses 2 pilares, você tem que assistir esse episódio, porque o Pedro vai entregar tudo aqui hoje, ok? Vamos lá? Vamos que vamos. Muito bom. Então, Pedro, eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que tem um impacto muito relevante e eu quero iniciar já toda esse nosso bate-papo falando assim,
de abordagem, né? E eu queria entender assim um pouco da tua percepção quando a gente vai falar de abordagem. Quais são as principais ou a melhor abordagem para entender e para atender o cliente proprietário e o cliente comprador, na sua visão? Henrique, essa pergunta é uma pergunta muito importante, até porque são clientes diferentes, né? Sim. Eu não posso ter as mesmas tratativas, estratégias e ações com o cliente comprador e proprietário, né? Eu até marquei aqui para dizer que eu achei que é algo que faz muito sentido, fica muito claro. O comprador busca solução. Ele busca uma solução. O proprietário busca confiança. Ou seja, o comprador, ele precisa sentir que você tem a solução para o problema dele ou para o desejo dele. Quem está buscando imóvel, muitas vezes está buscando mais um desejo do que resolver um problema. Com certeza. Existem casos também que é de problema. Poxa, o cara tá lá com uma dívida, precisa vender o imóvel dele e comprar um menor, inferior. É um problema que ele precisa resolver. Sim. Mas a maioria está buscando solucionar um desejo. Ou seja, se eu consigo solucionar o desejo do meu cliente comprador, eu vendo. Ele não está buscando várias opções, ele está buscando uma opção assertiva. Então, qual que é um dos maiores erros que os corretores cometem com esse cliente comprador? Não trazer as soluções que ele busca. Poxa, se o meu cliente busca um imóvel com piscina, qual é o sentido de eu mostrar para ele um imóvel que não tenha piscina? Claro. Eu preciso solucionar. E já o proprietário, ele precisa sentir que o corretor que está responsável pela essa gestão do imóvel dele, é alguém que transmite e entrega confiança. Se ele não sentir confiança, que sentido faz para alguém? Pessoal, eu acho que você há de convir comigo que o maior ativo que um proprietário tem, falando aqui de ativos, é um imóvel. Sim, claro. Acho que o maior ativo que você pode comprar na sua vida é um bem imóvel. Então, qual é o sentido de um cliente proprietário entregar esse ativo, esse patrimônio na mão de alguém que não transmita confiança? Não faz sentido. Então, respondendo a tua pergunta, esse questionamento que é um questionamento muito importante. O comprador, ele busca solução e o proprietário, ele busca confiança. Muito bom. Até porque, assim, quando nós vamos fazer essa fração, né, e falar um pouco sobre o cliente comprador e o cliente proprietário, e você foi muito bem assertivo aí em literalmente dar aqui respostas diferentes, que realmente cada um está num momento, está num cenário distinto, né? E aí precisa sim, de fato, ter essa percepção. Por quê? Porque o comprador ele tem aqui um objetivo-alvo, né? Que é de fato buscar o imóvel talvez da vida ou o imóvel que ele tanto buscou ao longo do teu sonho, né? E o proprietário que tem aqui esse desejo, ou talvez podemos chamar até de necessidade por alguma situação, de ter que de fato vender o seu imóvel, né? Então são dois pilares aí que literalmente por isso que nós chamamos de dois maiores ativos, né, do mercado imobiliário, e o corretor precisa ter essa percepção, até porque são esses dois caras quem movimenta tudo isso. Eles né? que dominam o jogo, né? Movimentam o jogo. É isso aí. E nós, cada vez mais, precisamos estar antenados a tudo isso. Até porque, se você vem para jogar esse jogo e não entende como o jogo funciona, a probabilidade de você ficar perdido, não ter resultado e não conseguir atingir os seus objetivos, atingindo os objetivos deles, é gigantesca, né? Exatamente. É isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, dentro desse tema ainda, na sua percepção, assim, quais são assim, os maiores erros que os corretores cometem quando eles vão lidar assim com... falando ali ainda com o cliente proprietário, na sua opinião, quais são os maiores erros que eles acabam cometendo ali? O maior erro, os maiores erros que a maioria comete é prometer muito e entregar muito pouco. Uau, prometer muito e entregar pouco. Tem muito corretor aí, pessoal, e eu já acompanhei isso, tá, de perto. Que quando vai fazer uma reunião, você já viu isso muito também, Henrique, promete 1000 coisas pro proprietário. Não, a gente vai vender rápido, a gente vai fazer acontecer, promete um monte de coisa, só que na hora de executar, não executa. E aí não gera
confiança. E aí ele perde algo também muito importante, que tem até uma taxa de conversão que diz que quando um cliente te indica, você tem 87% de chance de fechar o negócio, quando é indicação. Uau. Ou seja, se eu prometo muito para você que é proprietário e te entrego pouco, qual é a chance de você me indicar? É muito baixa. Por quê? Baixo. Porque, pô, o cara prometeu um monte de coisa e não entregou nada. Então, um dos maiores erros que os corretores cometem com os proprietários é prometer muito e entregar muito pouco. Poxa, o teu cliente proprietário, ele precisa sentir que você é um corretor que é firme naquilo que você diz. Então, senhor proprietário, eu não vou te prometer tudo, mas eu vou prometer que eu vou trabalhar muito. Então, algo que nós usamos muitas vezes com os proprietários a maioria dos proprietários pergunta, é muito comum, quanto tempo vende o meu imóvel? E a gente diz assim, nós temos essa estratégia aqui de precificação e dentro dessa estratégia estimamos curvas de venda. Então, a gente sempre alinha com o proprietário isso. Ele perguntando novamente isso, nós dizemos assim, senhor proprietário, vamos colocar a máxima energia, mas eu não vou falar de prazo aqui, porque nós preferimos surpreender do que frustrar. Uau. Isso já cria valor muito maior para o teu cliente. Ao invés de você prometer, não, vou vender em uma semana. Eu já vendi imóvel uma semana, já vendeu imóvel uma semana em um dia. Acontece. Só que é muito mais profundo e mais importante quando você consegue surpreender o teu cliente do que quando você frustra ele, prometendo algo anteriormente que você não vai conseguir cumprir. Então, esse é um fator muito importante. Prometa aquilo que você vai cumprir 2 vezes mais, porque aí você vai gerar algo chamado surpresa, algo chamado expectativa atingida com sucesso. E isso com certeza vai ser muito válido para a tua carreira. É isso aí. O lance de surpreender do que frustrar, ele tem um impacto muito relevante, porque literalmente, cara, na grande maioria das vezes, existe aqui um excesso de fato de promessas, né? Eu digo que o corretor parece até muito político, ok? Que promete lá mundos e fundos e depois na hora de entregar o cara some, acaba não entregando e isso é muito ruim para a nossa profissão, é muito ruim para o mercado imobiliário, é frustrante para quem confiou, ok? Porque o proprietário ele fica ali numa situação muito vulnerável e isso passa a causar impactos negativos e aí é por isso que muitos mancham as suas carreiras dentro desse setor. Então, só pegando aqui um gancho, né, naquilo que o Pedro ele traz, né, como um dos maiores erros aí, e aquilo que é comum acontecer, porque, gente, é comum acontecer isso, tá? Se eu pudesse dar aqui uma dica, Pedro, eu diria o seguinte, literalmente você que está na posição de corretor, você que se prontificou a estar nessa profissão, prometa pouco e entregue muito, ok? Prometa pouco e entregue muito. Por quê? Porque encaixa tudo dentro do funil que o Pedro acabou de dizer agora. Se eu faço esse movimento e depois eu entrego um resultado de curto prazo, a perspectiva, a percepção que o proprietário, que é o cliente vendedor, ele tem sobre mim vira uma larga escala. Exato. Então, assim, hoje, o que eu percebo ao longo desse movimento é que realmente os profissionais na ânsia de querer absorver aquele imóvel, aquela oportunidade, ficam ali fazendo uma série de promessas. E aqui é que mora o grande perigo do negócio. Eu costumo até dizer, dentro desse contexto, há um tempo atrás, eu recebi uma indicação, Pedro, eu vou compartilhar com você aqui, e foi muito interessante porque é o seguinte, o cliente proprietário entrou em contato comigo dizendo o seguinte, oi, é o Henrique Marques? Eu falei, sim, é o Henrique Marques. Ele disse assim, olha, fulano de tal me indicou você e disse que você vende imóvel muito rápido. olha só o perigo, ok? Eu falei, certo. Ele falou, não, porque você vendeu a casa dele em 10 dias, 15 dias e eu preciso vender minha casa, porque minha casa, eu estou lá há quase 2 anos tentando vender, não consigo. Então eu queria contratar o seu serviço. Aqui vira logo uma responsabilidade gigantesca, ok? E aí quando eu vou apresentar os meus serviços para ele,
eu apresento uma solução para trabalhar com um prazo de 6 meses. Henrique, se você vai demorar 6 meses para vender o imóvel dele, talvez não. Talvez eu venda com 90 dias, com 45, como é muito comum nos meus processos de venda. Porém, todavia, entretanto, o fato aqui é que dentro desse contexto, eu não posso prometer que eu também vou vender o imóvel dele em 10 dias, 15 dias, conforme a última experiência que foi revelada a ele. Ok? Se isso acontecer, é espetáculo. Mas isso não acontecer, pode causar um alto impacto negativo aqui. Então, mesmo que você saiba, mesmo que você perceba que é possível sim entregar um resultado de curto prazo, não prometa tudo isso, ok? Excelente. Prometa só fazer aquilo que está de fato no teu controle, que é muita entrega, muita energia, colocar os processos em prática e fazer um trabalho digno a ponto de virar um resultado e que vai causar um impacto positivo para você. Então, eu posso aqui literalmente resumir esse ponto dizendo o seguinte: corretor de imóveis, não seja ansioso para fazer uma captação só porque o proprietário ou o vendedor, como você queira chamar, está numa posição vulnerável, ok? Porque se você cometer erros da maneira qual nós estamos compartilhando aqui, pode vir sim impactar negativamente tudo isso para você que está na profissão e também para o cliente proprietário. Basicamente é isso, né, Pedro? Exatamente. Perfeito sua colocação. Muito bom, muito bom. Dentro ainda desse contexto, assim, falando ainda desses principais ativos, como o corretor ele pode ganhar a confiança de um proprietário nesse primeiro contato? Porque, cara, a verdade é uma só. O que eu vejo hoje é que, assim, os proprietários também estão um pouco saturados, né, de ficar recebendo ligação e contato de corretor. E na sua opinião, assim, no dia a dia, né, como é que o corretor pode conquistar essa confiança nesse primeiro contato? Henrique, essa pergunta é muito boa, muito boa. Para mim são 2 pontos que são extremamente relevantes para você, corretor, avaliar e prestar atenção. Primeiro ponto: escuta ativa. O mercado tem diversos corretores. Na verdade, existe um dado que diz que 95% dos corretores de imóveis não têm sucesso naquilo que fazem. 95%. Uau. São apenas 5% dos corretores que têm sucesso, que têm recorrência de negócio, que deslancharam naquilo que estão fazendo. Vamos lá. Se 95% dos corretores não têm sucesso, quer dizer que 95% tem processos errados, correto? A maioria não ouve o cliente. Esse é um ponto que quando você exerce ele com o teu cliente vendedor, você já sai na frente de muitos clientes. Então, como conquistar essa confiança? A primeira coisa, ouvindo ele antes de falar. O cliente proprietário, ele ama, ele adora um corretor que o ouve, que entende as suas necessidades, que entende qual que é a motivação de venda dele, que entende o porquê ele precisa vender, que entende qual é o momento que ele está. Isso é extremamente importante. Esse é o primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, demonstrar domínio naquilo que você faz. Legal. Se eu ouço o meu cliente e demonstro domínio naquilo que eu faço, eu gero confiança. Por que é que o cara não vai confiar em mim? Se eu escuto o que ele precisa e se eu demonstro domínio nas minhas habilidades, naquilo que eu faço. Então esses são os 2 pilares que para mim são os mais importantes nessa geração de confiança. Escuta ativa e mostrar domínio no que você faz. Muito bom, muito bom. Cara, eu tenho assim uma primícia, né? E para mim eu digo que isso é inegociável dentro desse tema, que é o seguinte. Eu sempre digo que o objetivo do primeiro contato, ele é único, ok? Prestem atenção aqui, você que é corretor de imóveis. O objetivo do primeiro contato é agendar a primeira visita. Ponto. Ah, Henrique, mas o cliente proprietário diz XPTOZ. Para mim, o que ele vai dizer dentro de qualquer variável não vai mudar, ou seja, não pode mudar aquilo que eu tenho como objetivo do primeiro contato. Então, o primeiro contato, dentro dos meus princípios,
dentro da minha metodologia, dentro do meu processo, ele não pode ter negociação entre agendar a primeira visita ou não, ok? Por quê? Porque é na primeira visita que tudo vai acontecer dentro daquilo que o Pedro acabou de dizer, ok? Exatamente. Então, assim, o maior erro hoje, quando eu falo do primeiro contato, que é o tema aqui que nós estamos falando, para causar essa confiança, primeiro, se o corretor não entender que ele não tem que ficar tratando condições por telefone, aqui ele já vai queimar a largada. Por quê? Porque a grande maioria dos corretores querem resolver o negócio no primeiro contato. Sendo que ele não conhece o imóvel e ele não conhece o proprietário e talvez não sabe nem o que ele está falando. Grave isso daí, hein? Não trate condições. Repete isso daí. Ok. Henrique. Isso é muito importante. Inegociável isso. Não pode ser tratado nenhum tipo de condição no primeiro contato. O primeiro contato, ele tem um único objetivo. Eu vou ser enfático. Agendar a primeira visita. Excelente. Ok? É sobre isso. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Cara, eu piro nesses dois ativos porque realmente eu vivencio isso aí ao longo de 8 anos e isso trouxe e fez com que eu de fato percebesse que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Espetacular. Muito bom. Vamos lá. Ainda dentro desse contexto, eu queria entender alguma coisa assim, Pedro. Quando a gente vai falar um pouco sobre alta performance, eu queria entender assim, porque hoje os compradores, eles estão muito modernos, né? Essa que é a verdade. E aí, quando eu falo de modernidade, isso também é um pouco perigoso, porque nem todo corretor está preparado para isso. Então, eu queria que você trouxesse aqui uma percepção de como o corretor de alta performance ele precisa atender esse perfil de cliente moderno que é o cliente comprador hoje. Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que um ponto importante de entender sobre esse cliente moderno é que ele é um cara informado. Uau. Ele é informado. Uau. Ou seja... Não tem mais ninguém bobo. Não tem. Antigamente, pessoal, eu não sou desse mercado, dessa época, mas eu estudo esse mercado porque eu vivo disso. Antigamente, o cliente, ele não tinha tantas informações como ele tem hoje. Por quê? Acessíveis, não. Exato. Porque hoje você entra em qualquer plataforma, todas as plataformas viraram veículo de anúncio. Todas as plataformas. Faz muito sentido. Então ele tem muita informação sobre preço, sobre imóvel, sobre localização, sobre quem anuncia, sobre quem divulga. Ele tem inúmeras informações. Até mais do que o próprio corretor, talvez. Muito mais. Porque como ele está numa jornada de compra, ele está todo dia ali, na hora do almoço. Imóvel à venda. Na hora que ele entra num restaurante e vê um amigo. Você não sabe de alguém que está vendendo? Eu sei. Olha esse site aqui. Ele é informado. Então, algo muito importante que o corretor precisa entender, o corretor de alta performance, é que o seu cliente comprador moderno, ele é muito informado. Então, como conquistar esse cliente? Primeiro passo, você precisa ser muito bom no que você faz. Mostrar, como eu disse na fala anterior, domínio sobre o que você faz. Então, quando você escuta ele e entende a necessidade dele, isso faz com que você seja assertivo com esse cliente. E esse cliente, que ele é um cliente informado, ele não precisa de mais nada além de assertividade. Opções, ele vê inúmeras opções. Só que ele precisa de um profissional que olhe para ele e diga assim: cliente, o que você busca? Eu busco isso, aquilo e aquilo outro. Ok, eu vou separar 3 opções que atendem exatamente aquilo que você busca. Pedro, por que 3 opções? Eu sou esse cara que gosta dessa quantidade de opções. Por quê? Poxa, hoje a gente tem mais de 40 imóveis disponíveis. Tem ou não tem, Henrique? Sim. 40 imóveis. Dá para eu mandar 10 imóveis por minuto para o meu cliente. Só que eu vou colocar um turbilhão de informações para ele e não vou gerar valor. Confundir o cara ainda. Vou confundir o cara. Quando eu digo para ele, bom, o que você busca? Eu busco isso. Ok, vou separar 3, 4, 5 opções no máximo para você avaliar. Ele vai sentir. O que eu vou transmitir para ele é, poxa, esse cara é um corretor que selecionará
boas opções pra mim. Uau. E não vai mandar um monte de coisa, porque um monte de coisa eu já vejo todo dia, porque ele é um cara informado. Então esse é um ponto muito importante. Se você, corretor, quer atingir o alto desempenho na corretagem, você precisa gerar valor. E gerar valor vai ser mostrando que você é assertivo naquilo que você demonstra, naquilo que você mostra pro teu cliente. E o ponto de ser assertivo, Pedro, tá muito ligado com, de fato, entender as medidas, né? É muito relevante isso, porque dentro desse tema, o comprador, na grande maioria das vezes, quando ele chega até você, é aquilo que você acabou de dizer, ele já fez muitas pesquisas, tá? Ele já entende como a região funciona, ele já entende qual é a média de curva de venda dos imóveis, talvez ali. Então, se você não estiver antenado aquilo que você vai dizer, transmitir ou até compartilhar, pode sim, de fato, impactar negativamente nesse atendimento. E aí, quando nós chamamos o comprador hoje de comprador moderno, gente, é porque, assim, principalmente dentro do contexto de pesquisas, tá tudo muito acessível hoje. Então, o cara entra na plataforma, de diversas plataformas hoje que temos, e ele tem fácil acesso a entender exatamente o que está acontecendo ali naquela região. E não adianta você dizer assim, ó, não, mas olha, por esse valor você não vai conseguir comprar ali naquela região. Porque, cara, se ele falou que busca até XPTO de valores, provavelmente ele já viu alguma coisa acontecendo ali naquela faixa. E também não dá pra gente dizer que isso não vai acontecer, até porque isso não é regra. Se o mercado imobiliário fosse uma matemática exata, poxa, nós estávamos tranquilinhos, porque era só fazer o cálculo ali de metro quadrado e pronto. E vida que segue, mas infelizmente, gente, não é. Então, assim, ó, primeiro, quando a gente vai falar do comprador moderno, ele quer agilidade. Ele quer respostas rápidas e ele quer respostas assertivas. São três pilares que, na minha percepção, vai sim ser potencial ou não se você utilizar as ferramentas que precisam, de fato, ter o impacto para ele. É uma visão que eu percebo que vai engajar e vai entregar, com certeza, as melhores ferramentas. Pedro, você fala sobre a escuta ativa e eu acho, cara, que você teria que esmiuçar um pouco mais sobre isso, porque ela tem impacto tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Então, fala um pouco para nós sobre a importância da escuta ativa para mim. Olha, Henrique, a escuta ativa, ela não tem que ser levada como uma opção. Eu acho que a escuta ativa, principalmente para a nossa profissão, para aquilo que a gente vive, tem que ser algo que a gente tem que treinar em cada atendimento. Quanto mais eu escuto o meu cliente, seja ele vendedor, proprietário, como você prefere chamar, ou comprador, quanto mais eu escuto, mais informações importantes eu extraio. Por quê? Porque toda pessoa, como nós sempre dizemos, tem uma dor e um desejo. E como que eu vou descobrir qual que é a dor e desejo do meu cliente? Ouvindo. Eu preciso escutar. E essa é uma dificuldade muito grande nos profissionais atuais. Muito grande. Eles já chegam prometendo um monte de coisa. Ele não sabe nem por que o cliente quer vender. Ele não sabe nem o que o cliente quer comprar. Estava conversando com um cliente esses dias, proprietário, construtor até. Construiu mais de 100 casas. E o primeiro contato, nós conversando e tal, ele disse assim pra mim. Ele falou, Pedro, você não sabe o que aconteceu esses dias. Eu falei, o que aconteceu? Um corretor trouxe um cliente aqui, falou que era o cliente para comprar o imóvel, a mulher para comprar era selecionada e tal. Quando ele chegou no imóvel com a cliente, e eu presenciei isso, ele me falou, ela pisou o pé na sala, olhou e falou assim, ó, não é 3 quartos? Ai, ai, ai. Veio de outra cidade, entrou dentro da casa, não sabia quantos quartos eram.
Aí eu te pergunto, quem é errado nesse cenário todo? O proprietário? Não. O cliente comprador? Não. Quem é o errado? O corretor, porque ele nem ouviu a cliente dele. Se ele ouvisse, ele ouviu, não ouviu. Se ele ouvisse a cliente, saberia que ela queria 3/4 e não 2/4. Então olha o impacto negativo que falar mais do que ouvir pode causar no teu processo. Então, uma dica de ouro. E isso não só para a nossa área, é para todas as áreas do negócio. Quem escuta mais tem mais assertividade, porque entende quais são as dores, quais são os desejos do seu cliente e assim pode levar uma negociação muito mais de sucesso e parar de cometer alguns erros como esse que são inadmissíveis na nossa área. Cara, é incrível isso. E eu gosto muito daquela frase, é até um pouco clichê, mas ela é real, tá? Que é o seguinte: quanto mais eu falo, menos eu vendo. Forte isso. Exatamente, exatamente. Gente, aquele vendedor que antigamente, ok? Falava para convencer. Esse cara, ele já se encontra extinto do mercado. Por quê? Porque as famílias, principalmente as famílias que querem comprar, eles chegam dentro do ambiente, dentro de um imóvel, e o que o cara mais quer é ter o momento dele para poder ter as percepções dele. E aí você fica ali falando, e parece que ligou um rádio, ok? Numa partida de futebol. E não faz o exercício da escuta ativa. Vou te dar aqui um case. Eu fui atender uma família de compradores e com um corretor parceiro, ok? E aí eu não controlo, porque é um corretor parceiro e ele tem a cultura de atendimento dele, eu tenho a minha e é difícil controlar isso. O fato é que quando nós chegamos no imóvel, foi muito interessante. Porque ele disse assim, olha, antes de vocês entrarem, eu queria fazer apenas 2 observações que são os 2 únicos defeitos que esse imóvel tem. ele foi enfático, ok? E ele disse, olha, aqui na frente, a churrasqueira é na garagem e os quartos são pequenos. O resto do imóvel está bem tranquilo. E aí, os compradores entraram para fazer a visita. E quando eles saíram, eles disseram assim, realmente, o que você disse, você tem razão. Não vou ficar com esse imóvel porque a churrasqueira é na garagem e os quartos são pequenos. Mas muito obrigado pelo atendimento e eu vou seguir com a minha jornada de compra. Aí deu certinho, né? Cara, foi espetacular. Entende? Então assim, quanto mais eu falo, menos eu vendo. Quem tem que perceber as medidas são as famílias que estão comprando. Não é o corretor que tem que ficar enfatizando o que é positivo ou o que é negativo do imóvel. Olha só, o comprador faz pergunta, eu respondo. Mas preciso ter aqui a escutativa, que é o tema da pergunta que eu fiz pro Pedro. Exato. E principalmente, Henrique, nessa questão de visita, eu acho que um erro muito comum também é não deixar o cliente à vontade, né? Fomos fazer uma visita esses dias com uma corretora da nossa equipe e ela acabou de iniciar no mercado imobiliário e acompanhando ela com o nosso cliente comprador, eu disse a ela assim, ó, deixe eles à vontade e a gente fica aqui à disposição. Eles chegaram, nós os cumprimentamos. Olá, boa tarde, com um sorriso no rosto, isso é muito importante. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí o casal foi visitar o imóvel, nós percebemos eles conversando lá dentro do imóvel. Se nós estivéssemos juntos, falando, olha, aqui é a sala, ele sabe que é a sala. Aqui é o banheiro, ele sabe que é o banheiro. Aqui é o quarto, ele sabe que é o quarto. O cara não é cego, pô. Ele não é cego. Se nós estamos ali, perto deles, como se fosse um guardião, certamente vai surgir muitas dúvidas na cabeça deles. E eles não vão conseguir ter espaço para falarem sobre essas dúvidas a sós. E o que vai acontecer? Vai chegar no final da visita e eles vão dizer assim, ó, bom, gostamos do imóvel, mas nós vamos conversar. Porque eles não tiveram tempo de conversar. Agora, o que aconteceu, por exemplo, nesse cenário? Eu disse assim pra ela, pra corretora, você tá percebendo que eles estão conversando? Depois eles vão vir com objeções.
E qual é o momento de tirarmos as objeções? Agora. Para que eles não digam assim, ó, vamos pensar. A gente vai pensar agora com eles. Legal. E aí eles vieram para fora do imóvel, nós olhamos para ele e dissemos assim, e aí, gostaram do imóvel? Então, tem essa questão aqui, solucionamos. Tem essa outra questão, solucionamos. Essa outra questão, solucionamos também. Eles saíram do imóvel com todas as objeções solucionadas. E aí é só o momento de decidir se sim ou se não. Legal. Isso é muito assertivo também. É muito bacana e eu gosto muito dessa metodologia, Pedro, até porque de fato traz aqui uma certa clareza, né, para a família que está comprando, né? Porque a verdade é uma só, tem muitas opções no mercado, né? Eu costumo dizer para as famílias que a gente atende, de compradores, que se eles quiserem, eles podem passar o ano inteiro vendo imóvel porque tem muita opção. Tem muita opção. Realmente, e de verdade. Se você não traz aqui uma clareza sobre isso para eles, eles de fato podem se perder e daqui a pouco eles iniciaram a jornada falando de comprar uma casa e tá vendo apartamento. E depois do apartamento acaba pensando em ter uma chácara e da chácara acaba construindo uma casa. Então, assim, é importante você trazer também essa clareza com relação aos pontos positivos e negativos quando sim perguntado. Né? Então, o impacto que isso traz no atendimento ele é exponencial e pode, de fato, trazer o resultado tanto que a família busca, quanto aquilo que o corretor que está atendendo naquela altura também, né? Essa que é a verdade. Exato. Uma coisa muito legal, assim, Pedro, que eu acho que é importante também você mencionar, já que nós estamos falando aqui um pouco de atendimento, cara, o que diferencia, assim, na sua opinião, o atendimento mecânico de um atendimento de valor? O cliente precisa olhar para você, olhar para nós, corretores, e nos ver como um consultor, alguém que vai trazer uma solução para o seu problema ou para o seu desejo, e não como uma vitrine. O que é um atendimento mecânico? Uma vitrine. Tá lá, essas opções aqui, o que você quer? Essas opções eu tenho. Não, eu preciso entender qual é o desejo do meu cliente, como a gente está falando aqui, essa conversa toda. Isso é tão importante, pessoal, que toda dissertação que a gente faz aqui, a gente traz esse tema de escutar, de entender, porque se não acontecer isso, você se torna mais um. Até porque a gente vive isso dia a dia, né? Vivemos no dia a dia isso, entendeu? Para não ter um atendimento mecânico, eu preciso ser alguém que entende as necessidades. Eu preciso entender as necessidades. Eu até marquei aqui, o atendimento vira consultoria, não vitrine. Brutal, brutal. O cliente ele vai valorizar você se você entender isso. Então, esse é um fator que diferencia, sem sombras de dúvidas, um atendimento mecânico de um atendimento de valor, que gera valor. E dentro desse contexto, uma coisa que eu sempre percebo também é que o gerar valor, ele tem muito a ver também com desde o início até o término do atendimento, né? Por quê? Porque na grande maioria das vezes, né? Vou dizer que aqui na grande maioria, ok? Entra o lead, né? Por alguns portais e é o seu primeiro contato com aquela família. E se você já consegue ali, num primeiro momento, ter uma tratativa com eles voltado àquilo que eles estão buscando e de repente o cliente quer fazer um financiamento e não sabe nem como funciona isso e você já entrega alguma coisa ali nesse primeiro atendimento, que seja uma simples simulação, né? Eu vou dizer simples porque também não são todos que fazem, mas isso já gera um valor. Com certeza. Isso já gera um valor, porque na grande maioria os corretores não fazem isso. Manda para o correspondente ou acabam de que não fazendo o mesmo. E aí, se você já entrega algo ali na largada, eles já passam a perceber que realmente você faz um atendimento diferente. E aqui é onde que nasce toda a geração de valor, porque você passa a começar a construir uma relação de confiança com essa família, que com certeza você fazendo o segmento, que é o follow-up, com esse cliente, a chance de você converter e auxiliar ele no processo de compra é absurda, né? Perfeito, exatamente. Muito bom, é isso aí. Olha só, uma coisa que é bem legal também aqui, Pedro, e a gente falar,
é um pouco daquele tema que eu ainda chamo esse tema de tabu, cara. Assim, para mim é muito simples, tá? Mas na corretagem isso é um tabu. Eu acho que esse assim, vai ser o tema mais polêmico que a gente vai trazer hoje aqui, que é o tema sobre a exclusividade. Uau! Porque, cara, assim, ela traz diversas variáveis. Polêmico. É um tema polêmico. Cada um tem uma percepção sobre esse tema. Principalmente o proprietário, ele tem a percepção dele. E hoje, dentro do contexto da corretagem, eu queria que você falasse, cara, sobre esse tema, como conduzir, né, um atendimento e fazer com que o proprietário perceba que a exclusividade realmente, de uma forma ética e também de uma forma estratégica, ela vai, de fato, favorecer o sucesso da venda do imóvel dele se ele confiar em deixar exclusivo com você. Papel e caneta na mão. Que lá vem pedrada. Papel e caneta na mão, pessoal. Ó, eu vou ser muito direto ao ponto. Boa. Muito direto ao ponto. Como fazer isso? Como gerar valor? Traz para o proprietário e eu quero uma solução aqui para o corretor também. Perfeito, okay? Perfeito. Para o proprietário, você só precisa transmitir uma coisa para o teu cliente proprietário, para o corretor, só precisa transmitir uma coisa para o proprietário para ele entender o benefício disso. O que eu preciso transmitir, Pedro? Exclusividade não é limitação, é foco. Ponto. Não é limitação, é foco. Como assim? Não quer dizer que o imóvel, por estar exclusivo com a imobiliária, com o corretor, ele está limitado. Pelo contrário, nós trabalhamos com exclusividade, com representação imobiliária. Isso não quer dizer que nós não fazemos parcerias, que nós não enviamos o imóvel para corretores que estão ali engajados com a gente também no processo. Pelo contrário, quer dizer que nós daremos foco total naquela transação, naquela gestão. Então, se o proprietário entender, se você transmitir para o proprietário que exclusividade não é limitação e sim foco, ele vai entender o valor que isso tem. E certamente você, corretor, vai conseguir assinar esse contrato de gestão exclusiva. E isso vai ser um divisor de águas para o teu trabalho e para a tua carreira. Até porque eu tenho certeza que um imóvel que ele tem uma gestão de exclusividade, o corretor ele coloca um trabalho diferenciado nele. Por quê? Porque, poxa, se o corretor trabalha em imóveis que não são exclusivos, ele tem que cruzar os dedos, como você sempre diz, e torcer para que ele tenha um cliente comprador e não tenha um corretor que venha antes dele, ou o proprietário venda. Ele tem que cruzar os dedos. Agora, se você transmite para o teu cliente proprietário que a exclusividade é um benefício que ele tem, porque vai ser colocada energia necessária e muita estratégia, agora a gente vem com valor, muita estratégia nessa exclusividade, ele com certeza vai assinar o contrato com você, porque ele vai entender que não é uma limitação, e sim um foco que você vai dar ao seu imóvel. Pedro, dentro ainda desse ponto, que você ainda vai falar sobre a vertente do corretor, sobre o exclusivo, assim, eu queria que você compartilhasse também dentro ainda desse tema do proprietário, ok? Por que os proprietários hoje, ao longo de toda essa jornada, eles ainda vê o exclusivo como um não benefício, tá? Eu queria aqui um gancho só para a gente esmiuçar ainda esse tema que é relevante. Por que o proprietário, quando fala sobre o exclusivo, ele repugna, ele ainda acha que não é interessante? Por quê? Porque o erro não está no proprietário, está em como o corretor transmite isso a ele. A maioria dos corretores, eu já vi isso presencialmente, o cara ligando e uma imobiliária que não trabalhava com exclusividade, e o cara venera que não trabalha com exclusividade. Não, aqui nós não trabalhamos com exclusividade não, até você pode vender sua casa. Eu não gero valor nenhum.
Então, qual que é um ponto extremamente importante para isso? Você precisa gerar valor, mostrar para o teu cliente que isso é um benefício e não um malefício. Não adianta nada, pessoal. A maioria dos proprietários acham que vários corretores divulgando seu imóvel, a chance de vender é maior. E de verdade, eu não acredito nesse dado. Por quê? Porque vários corretores, nós estamos falando de a maioria desses vários corretores divulgando de qualquer jeito. Até porque o corretor, ele não tem nem motivação para fazer um bom trabalho no imóvel que ele não tem exclusividade. Eu não tenho segurança nenhuma, por que é que eu vou colocar energia nisso? Então o que o cliente proprietário tem que entender, respondendo essa tua indagação? Ele tem que entender o benefício que ele tem, o benefício que você vai transmitir para ele, que é de foco, que é de trabalho, que é de gerar um trabalho que vai trazer parâmetros e métricas que vão fazer com que aquele imóvel seja convertido em venda. E não apenas mais umas fotos, mais uma divulgação. Não, eu tenho um trabalho totalmente diferenciado para o teu imóvel. Por que você assina um contrato comigo? Porque você recebe isso, que a maioria que os outros não entregam. Pronto. Vou trazer mais dificuldade aqui ainda, tá? Não estava no roteiro, mas eu vou trazer. Porque é um tema que merece, Pedro, atenção, tá? Agora eu vou fazer o exercício da empatia aqui. Ok? Imagine que você é um cliente proprietário e um corretor oferece exclusividade, ok? Fala aqui 2 ou 3 pilares que você analisaria, ok? Como proprietário. Eu sou crítico. Olha só o que eu tô criando aqui, ó. Fala então. Na sua visão, eu sou um proprietário. Eu sou um proprietário. Isso, você é um proprietário. E o corretor tá te sugerindo aqui um exclusivo. Quais são os principais pilares que você analisaria para assinar o exclusivo ou não com esse profissional? Eu faria simplesmente uma pergunta para ele. Uma pergunta? Que eu sei responder essa pergunta como corretor. Ok. Por que eu tenho que assinar exclusivo com você? Uau. Então já dá a resposta, então. Por que eu tenho que... Aí, com certeza, eu como corretor diria assim, bom, você tem que assinar exclusivo comigo pelo seguinte cenário. Agora vem a geração de valor. Okay. Porque eu vou te entregar essa estratégia aqui de marketing. Porque eu vou te entregar essa qualificação aqui de todos os clientes. Porque todos os clientes, antes de visitar o teu imóvel, vão ser qualificados e agendados, vão ser comigo que vão visitar. Espetáculo. Quarto, porque eu tenho esse resultado com essas métricas de tempo de venda nessa região. Eu vou listar, gerar valor. Ah, tem que assinar exclusivo. Beleza, eu tenho que assinar exclusivo. Mas por quê? O que você me traz diferente da maioria que não assina exclusivo? O que você tem de diferencial? Uau. É isso que ele precisa entender. Se ele não entender isso, ele não vai comprar do teu serviço exclusivo. Não vai, porque não faz sentido. Eu não compraria se você não me respondesse. Você também não compraria. Olha o que o Pedro tá dizendo aqui, ó. Você que é proprietário, que tá tentando vender o seu imóvel a tempo, ok? Chegou aqui, então, um corretor e tá te sugerindo que você assine um contrato exclusivo com ele. Faça a pergunta do porquê eu devo assinar um contrato exclusivo com você. E aí, olha só, proprietário, a partir dessa resposta que o corretor vai te dar, é que você vai perceber se ele é o profissional preparado ou não para te representar no processo de venda. É isso, Pedro? É exatamente isso. Poxa, você vai listar lá pro cara o porquê. O porquê você vai gerar valor. Você vai gerar toda a sua estratégia, vai dizer toda a qualificação que você tem, vai mostrar os teus resultados, vai mostrar a assessoria jurídica que você tem. Faz sentido. Quando você gera valor, faz sentido. Então, gerar valor, pessoal. Gere valor naquilo que você faz. E você não vai ser mais um que vai pedir exclusividade e vai ser negado ou não vai saber nem responder o porquê você quer assinar aquele contrato com o teu cliente. E trazendo aqui agora uma resposta para o corretor, ok? Agora eu quero que você dá uma dica exatamente para o corretor. O que eu percebo ao longo desses 8 anos de carreira no mercado imobiliário? Percepção minha, Sim. Tá? Na grande maioria das vezes, quando eu vou falar com os profissionais do setor, eles dizem assim para mim:
nossa, mas captar um imóvel exclusivo é muito difícil, porque os proprietários não querem dar exclusividade. Eu ouço isso corriqueiramente. A pergunta que eu faço para você aqui é: por que os corretores sentem tanta dificuldade assim para fazer uma captação e fechar um contrato exclusivo com o cliente proprietário? Porque eles não têm processos estratégicos. Aí. Eles tratam condições no primeiro contato. Como você bem disse, não trate condições no primeiro contato. Qual que é o objetivo do primeiro contato? Agendar a primeira visita. E qual é o objetivo da primeira visita? Falar de exclusividade? Não, gerar valor. Então eu vou trazer inúmeros motivos. E o último motivo, a última característica vai ser: nós temos um contrato para assinar. Para que tudo isso que eu te disse seja exercitado, seja efetivamente feito. Ele vai olhar para você e vai falar: com certeza. Você vai me entregar tudo isso, por que não assinar um contrato com você? Eu tenho até vergonha de não assinar um contrato com você. Uau! É assim que acontece. O último ano, quando eu estava em Santo Anastácio, lá em Santo Anastácio eu assinei 35 contratos de exclusividades em um ano. Uau! 35. E olha que doido isso, pessoal. O que é gerar valor? Gerar valor também tem a ver com dizer não, tá? Dizer não. Às vezes ele não tá no momento. Eu já tive clientes que eu apresentei o meu serviço e ele disse assim: poxa, mas cara, pra mim assinar contrato não dá, até porque a outra imobiliária tá divulgando, fica ruim com eles. Tudo bem, muito obrigado. Se você não chegar no sucesso da venda, eu estou à disposição. O que eu tô dizendo pra ele? Ok, mas não, eu não trabalho teu imóvel sem contrato. Eu tô gerando valor. O que aconteceu? Ele me liga daqui a um tempo: Pedro, realmente não aconteceu nada, quero assinar um contrato com você. E já aconteceu também muitas vezes de clientes ligarem e dizerem assim, ó: Pedro, meu imóvel está na imobiliária X e eu quero tirar de lá e assinar um contrato com você. Por quê? Porque eu gerei valor. Legal. Eu preciso gerar valor. É só isso. Eu acho que até vale a pena, Pedro, você compartilhar. Tem uma corretora que ingressou com a gente agora, inclusive Elisângela Almeida, o nome dela. Anotem essa placa aí. Anota essa placa. Almeida, tá chegando agora no imobiliário. Se não anotar agora, não vai anotar depois. Cara, ela é um case já, assim, tão recente, né? Não completou ainda 2 meses de operação, mas é um case muito legal que eu acho que vale a pena nós compartilharmos aqui, porque nós estamos falando de um tema que, para a grande maioria dos profissionais, é muito difícil captar um imóvel exclusivo. E nós temos uma metodologia tão replicável, cara, que a Elisângela, ela que acabou de chegar dentro da nossa estrutura. Sem experiência nisso. Sem experiência, nunca tinha feito isso na vida. Ela apresentou 2 serviços para 2 proprietários distintos. E o que aconteceu? Converteu. Os 2 proprietários perceberam que ela sim, mesmo acabando de chegar no imobiliário, era a profissional que deveria representá-los no processo de venda. E aí ela assinou 2 contratos de gestão exclusiva nos 2 imóveis. E, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Aguardem as cenas desses próximos capítulos aí. Ela gerou valor, pessoal. E olha, é muito doido isso, né, Henrique? Porque parece que toda visita que o corretor quer fazer, ele quer converter. E por esse pensamento errado, principalmente quem trabalha com exclusividade, de não conseguir dizer não, ele acaba se perdendo. Poxa, aprenda a dizer não, corretor. Às vezes o seu cliente proprietário, ele não estará no momento de venda e está tudo bem. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Agora, você não precisa diminuir ou não valorizar o teu trabalho para se adequar ao teu cliente proprietário. Não faz sentido. Poxa, Henrique, se você vai hoje numa conveniência e tem lá a Coca-Cola e um refrigerante mais barato de R$3 e a Coca-Cola que é R$12. Por que a Coca-Cola não abaixa o preço para vender com outro refrigerante? Porque ele gerou valor.
Ele sabe o valor que ele tem, por isso que ele cobra 4 vezes mais. Então é a mesma coisa no nosso mercado. Se eu entendo o valor que eu tenho, quem precisa antes entender o valor que tem? Eu, como corretor, para depois eu poder transmitir isso ao meu cliente. Entendeu? Tem até uma frase na inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal também, que nós gostamos muito de estudar, que diz que, olha que doido isso, as pessoas nos enxergam da forma com que nós nos enxergamos. Uau. Então, vão enxergar a exclusividade da forma que você enxerga a exclusividade. Se você enxerga como impeditivo, vão enxergar como impeditivo. Se você enxerga como um foco, uma geração de valor, algo benéfico, vão enxergar dessa forma também. E é tudo questão de mentalidade, né, cara? Mentalidade. É muito interessante isso. Rendeu esse tema, hein? Como eu disse anteriormente, para mim é um tema muito simples e muito fácil de fazer, e para outros é uma força brutal. E o que é que acontece? Você assina vários contratos. Ok. Então vamos lá. O que é que eu queria entender aqui, para que você pudesse compartilhar com a gente também, assim, como é que é possível alinhar uma expectativa entre os clientes vendedores e os clientes compradores, para que não gere atrito nessa relação, dentro de uma negociação, por exemplo? É importante ter uma comunicação clara. Comunicação clara. É o primeiro ponto para gerar expectativas certas com os seus clientes, com os seus 2 maiores ativos. Você precisa comunicar bem. Como assim, Pedro? O que é comunicar bem nesse cenário? É trazer para eles os dados necessários, as métricas que você pré-estabelecerá, e todo o plano de ação que vai acontecer. Então, quando você transmite toda a tua estratégia, todos os teus dados, os dados e temperatura do mercado, isso vai fazer com que eles tenham clareza daquilo que vai ser feito e certamente tenham as expectativas corretas. E não expectativas que não fazem sentido e nem expectativas frustradas também. Por quê? Porque você já vai ter dito para ele todo o cenário e toda a expectativa que você já tem dentro daquele cenário de gestão. Eu sempre gosto também de alinhar, Pedro, dentro dessa expectativa. Eu sempre gosto de alinhar, tanto com o proprietário quanto o comprador, dentro dessa situação, principalmente nas visitas, cara. Porque, assim, é um desafio muito grande quando o proprietário mora no imóvel. Sim. Por quê? Porque existe vários sentimentos. É um mix, né, de sentimento ali quando chega o comprador. E aí é natural que o proprietário quer valorizar o imóvel dele. E olha, essa mesa que eu paguei XPTO e olha, só aqui de laje eu gastei mais ZYX e isso naquele momento não é tão favorável para a família que está vendo o imóvel. Então, eu sempre alinho esse tipo de expectativa aqui, ó. Toda vez que eu vou mostrar um imóvel, se o proprietário puder não estar presente, é melhor, para que eu deixe a família compradora confortável para ver o imóvel. Se ele faz questão de estar presente, eu alinho a seguinte expectativa. Olha, nessa visita, temos aqui um único objetivo. O comprador apenas conhecer o imóvel. Nós não vamos tratar sobre condição nessa visita, ok? Se ele gostar do imóvel, após essa visita, nós vamos ter uma reunião, ele vai me dizer o que é que ele achou do imóvel e a partir daí é que nasce aqui uma negociação. Então, quando eu faço esse alinhamento, eu minimizo os possíveis conflitos que podem acontecer lá na frente ou quando eles se cruzam. E aí a chance de terminar bem é muito grande, né? Com certeza. Mas olha só, estão indo aqui já para a etapa final aqui do nosso bate-papo, desse tema que literalmente renderia aí, Pedro, horas e horas. Com certeza. Falando, porque é um tema extremamente rico. Então, eu queria que você falasse assim, desse uma sugestão ou de repente um insight de uma técnica que você utiliza ou até mesmo rotina para estar engajando e mantendo
esse cliente no processo com você. Independente se está vendendo ou se está comprando, compartilha com a gente aqui uma das técnicas que você utiliza dentro dessa rotina ou jornada com essas famílias. Caneta e papel na mão de novo. Algo que eu faço, Fala tudo. que eu acho extremamente válido dentro desse processo para manter as expectativas alinhadas e uma técnica que mantém o cliente engajado, seja ele comprador ou proprietário, é simplesmente fazer um grupo dentro do WhatsApp com os compradores ou com os proprietários, sejam eles marido e mulher, e sempre, semanalmente, enviar a eles feedbacks de como está o processo, seja de compra ou de venda. Isso faz com que você tenha uma boa comunicação e mantenha-os engajados com todo o processo. Uau. Isso é extremamente relevante para manter o teu cliente engajado. Muito bom. Uma coisa que eu acho que eu posso compartilhar, Pedro, uma ação que você faz, que eu acho bem interessante também, aproveitando a tecnologia, vamos dizer assim, o Pedro ele cria grupo do WhatsApp com as famílias, né? Sim. E eu acho que é muito legal isso aqui, porque isso também traz um engajamento no processo, né, Pedro? Independente se é a família que está vendendo ou se é a família que está comprando, Sim, né? sim. E aí é legal que ele cria os grupos ali. É uma dica de ouro para você que está vendendo, comprando ou para você que é corretor, né? Ele cria ali então um grupo e aí nesse grupo acontecem as trocas, né, Pedro? Todos os feedbacks. Que é os feedbacks que você disse aí, voltado aos atendimentos, né? Isso pode também dar um bom engajamento no processo, né? Com certeza. É extremamente relevante porque o cliente ele se mantém antenado quanto ao processo, né? E para a gente finalizar esse eixo aqui de bate-papo, eu queria que você trouxesse assim, ó, falasse de se você tivesse que apresentar ou escolher uma única habilidade que nós podemos chamar ela de essencial, qual habilidade seria que você acha que é importante o corretor que ele tem que ter para atender esses dois perfis? Inteligência emocional é Uau. um fator imprescindível, necessário para que o corretor consiga performar. Por quê? Porque as negociações é muito comum que as negociações gerem ansiedade. Por quê? Porque, poxa, o corretor ele trabalha com a venda do imóvel, ele vai ganhar com a intermediação. Certamente é um fator muito importante para ele. Se ele não tiver inteligência emocional, que nada mais é do que a capacidade de lidar com as situações divergentes ou difíceis, ele vai tomar ações erradas. Ele vai tomar ações por impulso, que com certeza é muito comum que prejudiquem esse processo e ele acabe até perdendo a venda ou perdendo esse processo de intermediação. Então, uma habilidade essencial para o corretor que quer entender e ir para o outro nível, para o próximo nível, para o alto desempenho, é entender sobre inteligência emocional. Ele precisa estar muito bem resolvido emocionalmente para conseguir ter um processo claro, eficiente e promissor. E esse insight que o Pedro trouxe aqui é extremamente rico, né? Porque, cara, a verdade é uma só, a gente não vende imóvel, né? Exato. Quem vende o imóvel é o proprietário. Exato, a gente intermedia. Entendeu? Então, assim, A gente está no meio ali. se o corretor não tem, ou pelo menos não conhece sobre esse tema, e aí nós estamos falando de pessoas, que é o grande gatilho aqui, certamente ele vai ter um desgaste emocional brutal Com certeza. nas relações. Porque, na verdade, é mais sobre pessoas do que sobre o imóvel. Exatamente. É Na verdade, isso, né? você fez uma mentoria, você me disse, né, em Portugal, que o corretor, que o seu mentor, ele disse que não tem a ver com compra nem venda. Tem a ver com pessoas. Cara, Compartilha um pouco disso. Olha, eu estou em Portugal e nós estamos recebendo uma mentoria. E o mentor disse assim:
o nosso negócio não é comprar. O nosso negócio não é vender. O nosso negócio se chama contatos. E aí eu fiquei pensando, como é que é isso? E ele disse, quanto mais contatos eu tiver, maiores são as chances de eu converter esses contatos em negócio. E aí, para mim, aquilo foi uma explosão, porque minha mente expandiu de uma certa maneira que hoje eu tô muito próximo de atingir mais de 10 mil contatos na minha agenda e é por isso que vem os resultados tão eficazes. E o Henrique porque eu entendi isso. O Henrique me passando essa riqueza de consciência sobre esse mercado me fez também, em um ano, atingir a marca de mais de 1.200 contatos novos. Uau! Em um ano. Porque eu entendi isso também. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 100 contatos novos todos os meses. Então você, grave essa. Você que é corretor de imóveis, faça o exercício agora. Pega a tua agenda aqui, rapidinho. Olha lá a quantidade de contatos que você tem. Se for pouco, meu amigo, eu vou te dar já aqui o teu diagnóstico. Você tá sofrendo para vender. Agora, se você tem uma quantidade de contatos favoráveis, certamente você está no caminho de ter a alta escala, a alta performance, porque o nosso negócio se chama contatos. É isso. Gente, estamos caminhando então aqui para a primeira pausa do primeiro bloco, a qual nós falamos aqui dos dois principais ativos, né, Pedro? Os dois principais ativos do nosso negócio, do nosso mercado. E, cara, é um tema assim que eu piro. Se a gente puder, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre esse tema, porque tem muita coisa aqui. O que nós falamos aqui é só a pontinha, vamos falar assim, do iceberg, né? Essa que é a verdade, porque é um tema extremamente rico e cabe aqui horas para poder falar sobre isso. E, então, daqui a pouco, vamos fazer aqui o primeiro corte e daqui a pouco a gente retoma com o segundo bloco e aí é com o homem aí. Maravilha. Valeu! Estamos aqui novamente com o BrokerCast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. E agora os papéis inverteram. Eu vou entrevistar aqui ele, que é mentor do Grupo Move, CEO e fundador do Grupo Move Inteligência Imobiliária. E a gente vai falar aqui de um bloco, o segundo bloco desse episódio, que para mim, Henrique, é extremamente importante. E não teria ninguém aqui mais adequado e com mais expertise que você para falar sobre ele. A gente vai falar agora sobre liderança, gestão, mentalidade de empresário e expansão. Então, meu mano, vamos para mais esse bloco. Tenho muita expectativa aí no que você vai demonstrar aqui, transmitir pra gente nesse momento, tá bom? Maravilha. Henrique, falando um pouco sobre essa questão de liderança, de expansão, de todo esse cenário que a gente vai trazer nesse segundo momento, eu quero que você me fale um pouco sobre se existe e se sim, qual é a diferença entre ser corretor e ser dono de imobiliária com uma visão de expansão. Fala um pouco pra gente aí. Cara, Pedro, assim, primeiro que o corretor, ele executa. Já o dono, ele constrói. Uau. Ok? Então, são dois pontos aqui extremamente distintos, que se conectam, ok? Se comunicam, mas cada um tem um papel, ok? Então, dentro dessa estratégia, por exemplo, hoje eu trago, dentro da minha metodologia, literalmente um mapa, literalmente é um mapa, onde dentro desse mapa eu mostro como é que é possível ter uma gestão, eu mostro como é possível, como você utilizar a tecnologia e mostro como é possível escalar neste processo, aonde cada um tem ali o seu papel. Então, o corretor, ele precisa entender, dentro dessa estratégia, o papel dele de execução, e o dono de imobiliária precisa entender
o papel dele, que é a construção. São esses os dois cenários, na minha percepção, respondendo essa tua pergunta, né? Quando nós vamos fazer aqui menções dessa diferença nesses dois cenários, né? Espetacular. Então você quer dizer que você tem já muito bem definido isso como metodologia, tanto o papel do corretor como o papel do empresário, né, do dono de imobiliária. É isso? Até porque hoje o dono de imobiliária, se ele não entender o papel dele no negócio, certamente ele vai sofrer muito na jornada. Entende? Então, se isso não for algo sustentável para ele poder executar, dificilmente ele vai se manter na posição que ele escolheu estar. É bem isso. Exatamente. Ô Henrique, e eu tenho reparado que, conversando com alguns donos de imobiliárias, existem, cara, muitos bloqueios que a maioria tem, muitos bloqueios. O que você enxerga como os maiores bloqueios mentais dos donos que ainda não conseguiram crescer? Bom, primeiro, um ponto bem relevante aí é assim, ó. Na grande maioria, e eu tô dizendo aqui com muita autoridade, ok? Sim. Na grande maioria, os donos de imobiliária não têm processo. Isso é na grande maioria, ok? E aí, por o dono da imobiliária não ter processo, o que é que ele faz? Ele fica preso no operacional. E aí, o impacto negativo que isso traz é porque ele não consegue soltar a mão do operacional por conta da falta de processo. E a grande maioria dessas situações, quando elas ocorrem, o cara perde a mão do negócio. Então, quando a gente vai falar sobre o contexto de bloqueios mentais, é exatamente isso. Eu vou trazer aqui uma narrativa muito interessante que vai fugir um pouco do imobiliário, mas só para você entender o que eu tô falando, tá? Certo. Cara, sabe aqueles macaquinhos, o sagui? Sei. Tá. Então, olha só. Você sabe como é que funciona a captura daqueles macaquinhos ou não? Não. Tá. Então, olha só. Olha só como é que funciona, então. O sagui, para ele ser capturado no meio da mata, é posto uma garrafa de PET, ok? Cortada ela. Certo. Ok? É colocado um caju ali dentro da garrafa, e o sagui, ele consegue enfiar a mão dentro da garrafa do PET. Porque ele tem um objetivo ali. Qual é? Pegar o caju, sim, ok? Sim. Qual é o grande problema aqui? O grande problema é o seguinte, que aqui é que acontece a captura dele. Quando ele atinge o objetivo, que ele pega o caju, para ele sair, a mão dele da garrafa não cabe porque a mão dele tá fechada segurando o caju. O que acontece então aqui? Então, é aqui que ele é capturado. Exato. Henrique, aonde é que você quer chegar? Dono de imobiliária, se você não desbloquear, se você não entender o porquê que você deve soltar o caju, a chance de vocês morrerem, ela é gigantesca. Uau. Essa analogia que você trouxe aí, pessoal, se você que é dono de imobiliária não entendeu com essa explicação dele, eu não sei como é que você vai entender a importância de ter processo, né? De sair desse bloqueio mental, de querer fazer tudo, né, Henrique? Eu acho que um dos erros grandes dos donos é querer estar em todas as frentes do processo, e isso não faz sentido. O que você acha sobre isso? Cara, nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. E na grande maioria das vezes, o dono da imobiliária, ele não consegue olhar o longo prazo. E aí ele fica preso dentro do operacional. E aqui é um dos grandes erros nessa profissão. Fazem 8 anos que eu vivo disso. Tem donos de imobiliário que tem 20, 30, 40 anos fazendo isso. Mas eu, analisando indicadores, trouxe para a minha metodologia processos para que o dono da imobiliária saia desse papel que ele faz hoje e
ele entenda o verdadeiro papel, ou seja, o papel real que ele tem que executar para que o time dele cresça, faça negócios e as coisas aconteçam de maneira muito mais leve. Uau, isso é muito importante. Na verdade, como você bem disse, é preciso mudar a mentalidade, né? Ter uma mentalidade diferente. É uma virada de chave, né? E se você pudesse trazer um divisor de águas, qual que seria o maior divisor de águas que você teve para sair da operação, do tema operação, e assumir o papel de liderança estratégica? Primeiro assim, Pedro, uma situação extremamente delicada para quem é dono de imobiliária, ok? Eu vou responder essa pergunta já voltado para quem é dono de imobiliária. Certo. Porque eu também passei por isso e eu sei o quão doloroso, o quão desafiador é fazer o que eu vou dizer agora, ok? Na grande maioria das vezes, 80% dos resultados, e quem é dono de imobiliária há de concordar com o que eu vou dizer agora, 80% dos resultados de uma imobiliária depende dele. Olha o que eu estou dizendo. Somente 20% é que são resultados feitos pela equipe. E aí ele pensa o seguinte: como é que eu vou soltar o caju? Como é que eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu estou fazendo, sendo que a minha equipe ainda não entrega ou não entrega resultados que representam as receitas em faturamento que eu preciso? E aí aqui é que vem a resposta para a pergunta que você me fez. Porque assim, para assumir o papel de líder, eu preciso entender que se eu não estiver estrategicamente fazendo aquilo que é importante eu fazer para o crescimento do meu time, para o crescimento do ecossistema, para o crescimento do meu negócio, eu dificilmente vou soltar a operação para os corretores e para a equipe fazer aquilo que eles precisam fazer. Então aqui tem muito a ver com a mentalidade virando a chave e fazendo e de fato exercendo o papel de empresário no negócio. Uau. Por quê? Porque na grande maioria das vezes os donos de imobiliária fazem literalmente o papel que é do corretor. E aí ele sofre, porque ele não vai conseguir sair desse caos total. Ele acaba não estando aonde ele deveria estar, que é no plano estratégico, né? Que é na parte de visão do negócio e não operacional, né? Mas esse dado aí que você trouxe, ele é muito forte, né? Porque se a maioria das imobiliárias tem as suas receitas como 80% do dono e 20% dos corretores, como que esse cara ele vai sair da operação? Ele fica com medo, ele não paga as contas se ele fizer isso. O que ele precisa fazer então? Como você bem disse, mudar a sua mentalidade. E falando de mudança de mentalidade, Henrique, a gente sabe que não se muda a mentalidade de uma hora para outra. É preciso, muitas vezes, reprogramar a forma que você pensa, ter algum tipo de ritual de pensamento. E você tem alguma estratégia? Compartilha com a gente. Você usa alguma rotina ou ritual? Recomenda algum para quem quer desenvolver essa visão que você tem de dono e não apenas de operacional? Pedro, antes de responder essa pergunta, eu acho que é extremamente pertinente eu abrir aqui um parênteses para falar ainda do tema anterior sobre a questão da mentalidade do dono. Por quê? Porque assim, eu tive recentemente, eu me encontrei com uma corretora que é dona de uma imobiliária e ela disse assim para mim: Henrique, eu montei minha imobiliária, eu tenho uma imobiliária hoje, só que eu não quero montar equipe. E aí eu fiquei ali pensando e tentando entender o negócio dela. Agora eu tô pensativo também. Porque essa pessoa disse assim: olha, eu montei uma imobiliária, mas eu não quero ter equipe. E aí eu fiquei pensando, para que ela montou uma imobiliária, essa pessoa?
E aí eu disse assim, poxa, que legal. Porque eu não tenho paciência, eu não gosto muito de treinar pessoas, e os corretores, logo que você ensina eles vão embora, e abre as imobiliárias deles, e babá, ttt. Que errada ela não tá, em algum momento da situação, mas também não fez muito sentido ela ter a imobiliária dela, dessa pessoa, nessa condição. Sim. E aí eu fiz 3 perguntas para ela, Pedro. Quais foram? Eu disse assim, olha... Ele, quando faz pergunta, é matador as perguntas. Eu disse assim para ela, e você não precisa me responder. Eu disse assim para ela, 3 perguntas para você refletir, não é para me responder, ok? A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, olha, eu achei extremamente interessante a tua postura estratégica na sua imobiliária. Mas a minha primeira pergunta é o seguinte, quando você fica doente, quem é que vende? Eu perguntei isso para ela. Quando você fica doente, quem é que vende? E não precisa me responder, ok? A segunda pergunta é, dentro do cenário que você construiu hoje, sendo dona de uma imobiliária e não tendo equipe, você consegue fazer 3 viagens no ano? E se sim, quando você estar nas viagens, quem é que vende? Essa foi a segunda pergunta. E não precisa me responder. É perguntas reflexivas. E a terceira e última pergunta foi o seguinte. Perguntei a idade dela e disse assim, você acha que você vai estar com esse vigor e com essa energia e com esse desempenho até que faixa de idade para manter o seu negócio vivo? E aí foi onde ela coçou a cabeça e disse assim, realmente, eu não tinha parado para pensar nesses pontos que realmente são muito relevantes. Então, por que eu quis trazer esse case? Porque o corretor ou o dono de imobiliária que escolhe essa posição, ele precisa entender sobre o longo prazo. Forte isso. E ele precisa entender que ele precisa ter pessoas junto com ele. Senão ele não consegue sustentar esse modelo de negócio. Pensar a longo prazo. Exatamente, né? Exatamente. E aí agora respondendo a tua pergunta, desculpa, mas eu achei... Foi totalmente pertinente. Eu achei que era importante partilhar isso. Porque tem muitos donos de imobiliária que nos assistem. E que vai ver esses cortes ou talvez esse bloco na íntegra e que precisam entender isso. Senão, nós vamos continuar fazendo mais do mesmo. Exato. E aí a coisa não vai caminhar bem, porque não foi mudado a percepção ou a mentalidade. A mentalidade. Ok? Exato. Então, olha só, falando aqui sobre a tua pergunta que você fez, sobre rotinas, né? Sobre visão, e quais são, então, as coisas que eu posso sugerir aqui dentro dessa estratégia ou recomendar, talvez, para quem é dono de imobiliária. Bom, eu hoje, Pedro, eu tenho alguns pilares que, para mim, são pilares extremamente importantes, que é assim, ó. Eu analiso 3 pontos dentro da minha estrutura. Primeiro, a conversão, tá? Eu consigo falar hoje para alguém do meu time, se ele fizer 10 ligações, o que é que vai acontecer? Ok? Uau. Porque eu tenho indicador, Uhum. ok? Eu tenho taxa de conversão. Eu consigo dizer para o corretor que está no meu time, que me segue, que é mentorado por mim, se ele apresentar 2 serviços prestados para proprietários distintos, quantos ele vai converter. Ok? E eu consigo também apresentar para meu time, ou para aqueles que estão comigo, para os liderados, a quantidade de compradores que eles precisam atender dentro de um imóvel, de uma estrutura de um imóvel, para converter um ou outro. Então, primeiro a taxa de conversão, que ela é extremamente relevante. Eu analiso muito isso. Depois, segundo, a performance, tá? Por quê? Porque a verdade é uma só. O corretor não sai de casa, ele não se associa a uma imobiliária
se não for para ganhar dinheiro. Exato. Não adianta ficar aqui enchendo linguiça. Entendeu? E se dentro daquela estrutura não tiver um bom ambiente, se dentro daquela estrutura não tiver um plano de carreira e não tiver processos, é o próximo que vai sair da tua imobiliária. É fato isso. Precisa estar muito claro isso para ele, né? Exatamente. Então, assim, ó, a performance, ela é um ponto muito relevante dentro do meu ecossistema, dentro da minha metodologia. Por quê? Porque é isso que faz com que a equipe escale. É isso que faz com que a equipe transborde e faça os resultados que eles precisam fazer. E por último, vem os resultados, tá? Os resultados também é um pilar dentro da minha estrutura de rotina. Por quê? O resultado eu não controlo, ok? Mas ele é importante para a sustentabilidade do negócio, para o longo prazo do negócio. Exato. Então, eu trabalho muito essa questão, porque se eu consigo ajustar o padrão de comportamento, as ações, as estratégias e as ferramentas, é inevitável que vai vir o resultado, entende? Mas é importante você metrificar isso também. Muito bom. Ô, Henrique, você deu esse exemplo aí dessa dona de imobiliária, surgiu uma dúvida aqui pra mim, que eu quero abrir um parênteses aqui pra você dissertar um pouco. Ela disse, né, que acontece que você ensina o corretor e depois ele sai e abre a imobiliária dele e tal. Existe uma estratégia que você usa para que isso não ocorra, para tornar atrativo para o corretor que entrou na equipe, que é o melhor negócio, ele ficar com você? Qual estratégia você usa? Esse tema aqui, assim, é um tema que eu quero criar alguns cenários para poder responder essa pergunta, porque eu também passei por isso, ok? Certo. Então, eu quero falar aqui de algumas percepções, ok? Assim, ó, o primeiro ponto é o seguinte, você precisa ter uma cultura forte, ok? Você precisa ter uma cultura forte. Uhum. Por quê? Quem vai estar com você é quem vai estar alinhado com a cultura. Com a cultura, ok? Então você precisa ter uma cultura forte. Depois, você precisa ter uma metodologia eficaz. Show. Ok? Se você não tiver metodologia, infelizmente, isso vai ser altamente improdutivo. E terceiro e último ponto, que faz o impacto ser positivo para pensar no longo prazo dentro dessa estratégia, é o corretor perceber que ele tem um plano de carreira de crescimento. Importante, isso é importante. Tá? Por quê? Porque o corretor de alta performance, na grande maioria das vezes, ele não vai querer ficar estagnado em uma única posição. E aí, se você não tem um plano de carreira que sustente e mantenha esse profissional ligado ao ecossistema daquilo que você entrega, certamente você vai nadar e literalmente morrer na praia. Então, o que eu posso compartilhar com você em cima dessa sua pergunta é o seguinte, Pedro. Um dos maiores erros que eu vejo hoje, e aí os donos de imobiliária talvez não tiveram essa percepção ainda, por que o corretor não fica? Vou te dizer. O corretor ele não fica. Porque ele já tinha esse padrão de comportamento quando você contratou. Como assim, Henrique? Ele já tinha esse padrão de comportamento quando você contratou e você não percebeu, você não viu. E aí, sabe o que acontece? Depois que você realmente entregou todas as ferramentas, o que é que vai acontecer, Pedro? Ele vai sumir. Ele vai, amigo, deita e dorme, ele vai embora. E o erro não é dele, é teu. E o erro é teu. Não adianta você ficar culpando qualquer coisa. O erro é teu que não percebeu isso na hora que você contratou. Então, assim, eu tô sendo muito franco aqui, Pedro, porque realmente eu vivenciei ao longo de muitos anos isso.
E hoje eu escolho a dedo quem é que eu vou construir alianças. Falando de construir, responde para nós como constrói uma equipe dessa forma, que cumpre, que está comprometida com a equipe, com a cultura. É importante ter sim uma cultura forte, mas como construir essa equipe que vai se comprometer com o propósito da imobiliária? Com propósito. Olha, eu me especializei ao longo desses 8 anos, eu me especializei em transição de carreira, tá? Certo. Eu me especializei em transição de carreira. E aí, qual que é o grande ponto dentro dessa pergunta que você me fez? Hoje, você ter uma cultura para fazer o profissional perceber que é importante estar junto com você não é um trabalho muito fácil. É literalmente um trabalho muito árduo. E aí, para que a gente possa engajar esse profissional para estar realmente alinhado com a cultura, você precisa ter bons líderes. Importante. Ok? Um ponto importante. Exatamente. Você precisa ter bons líderes, ou se você está no início desse processo, você precisa fazer o papel do bom líder. Tá? E o bom líder não é aquele dono de imobiliária que fica batendo nas ações que o corretor precisa fazer. Até porque, se você tem processo e metodologia, ele já sabe o que precisa fazer. Uhum. Então, você precisa estar antenado a todos os momentos da vida deste profissional. Porque vão vir os momentos bons, mas também vão vir os momentos ruins. Isso é de ouro, hein, pessoal? Isso é de ouro. Pega aí você que tá ouvindo essa conversa. Os momentos bons e os momentos ruins. E eu, enquanto líder, preciso estar próximo deste profissional nesses 2 momentos. Porque senão ele não vai perceber a importância de nós caminharmos juntos. E eu não tô aqui nem falando sobre dinheiro, percebeu? Uhum. Não tem nada a ver. Eu não tô nem aqui falando sobre dinheiro. Então, na minha percepção, e é por isso que hoje, dentro do nosso ecossistema, eu trago muito essa questão de uma liderança muito forte. Tá? Por quê? Porque eu acredito e eu percebi ao longo de todos esses anos que ter uma cultura com liderança estratégica e trazendo autoridade e autonomia para o corretor fazer as suas escolhas e tomadas de decisão impacta diretamente nos resultados dele. E é por isso que até dentro da nossa metodologia, Henrique, a gente coloca muita força, muita energia no treinamento de líderes também, né? Que é um fator, como você bem disse aí, que é importantíssimo, né? E na tua opinião, onde é que os líderes mais erram ao tentar expandir antes da hora? Cara, olha, eu acho que depois desse podcast, os donos de imobiliária, os caras vão ficar irritados comigo, mas eu preciso falar a verdade, gente. Eu preciso dar voz aqui a coisas que acontecem nos bastidores, ok? E é uma verdade. Exatamente. Tá? Olha só. Primeiro tem um cenário aqui que é importante nós entendermos. Qual é o momento que o corretor vira dono? Qual é o momento que o corretor vira dono? O momento a qual ele faz resultados espetaculares ao longo do teu ano, ao longo da tua carreira, que motiva ele a abrir o próprio negócio. Ok? Ok. É aqui que mora e nasce o grande perigo. Por quê? Porque na estrutura onde ele estava antes, ele tinha um único papel e uma única responsabilidade: captar e vender. Ok? É assim? Ok? Sim. Quando ele decide, então, agora ser dono de uma imobiliária, ele passa a ter outros papéis. E quais são esses outros papéis? Não é mais só a parte comercial. Agora ele precisa abrir e fechar a loja, a imobiliária. Ele precisa entender sobre administração.
ele precisa entender sobre financeiro, ele precisa entender sobre contábil, ele precisa entender sobre gerir equipe, e aí falta tempo para ele vender. Então agora eu vou responder a tua pergunta. Depois desse briefing gigante e importante. Agora eu vou responder sua pergunta. Um dos maiores erros dos líderes, ou seja, dos donos de imobiliária, é não estar preparados para liderar. Uau. Henrique, isso acontece todos os dias. Todo santo dia. Na grande maioria das imobiliárias. É por isso que hoje, vou falar de onde nós estamos, ok? É por isso que hoje, em Presidente Prudente, tem mais de 150 imobiliárias. E na grande maioria delas, quando você vai falar do tema de liderança, o proprietário, ou seja, o dono da imobiliária, não está preparado para isso. Por quê? Porque ele, na altura passada, ele era um bom vendedor de imóveis, um bom corretor. E aí... diferente. É outro diferente. mundo. É outro ser mundo. Um bom corretor e ser um bom líder. Exatamente. Né? É totalmente diferente. Exatamente. Então, tá aqui, Pedro, talvez é um dos principais erros que um dono de imobiliária ele comete quando ele vai pensar numa expansão do negócio dele. É importante também, Henrique, entender que a maioria dos donos, eles não têm indicadores claros. E isso faz com que eles não tenham clareza de processos que precisam tomar. Por exemplo, você hoje, quais os indicadores que você acompanha que te ajudam a guiar decisões estratégicas no seu ecossistema? Bom, primeiro, o primeiro pilar está no recrutamento. Certo. Tá? O que é o recrutamento? O recrutamento é quem é que eu vou dedicar o meu tempo, energia e dinheiro para esse profissional fazer o que precisa ser feito. Tá? E aqui é 80% do erro nesse processo. Ok? Então, olha só. Dentro desse ponto, nós temos então o recrutamento. Depois vem a parte de capacitação e desenvolvimento de equipe, que aqui também, se você não souber quem é que você qualificou para estar com você, você vai sofrer muito, porque para tirar depois é um parto, é um trauma. Sim. Ok? E depois, por fim, vem a parte de retenção. Como fazer para que esse profissional esteja com você nos próximos 5, 10, 15 ou até 20 anos. Então, só para ficar bem claro aqui pro pessoal, recrutamento, capacitação e desenvolvimento e retenção. Se não existir esses processos bem definidos, não acontece. Não acontece. Exatamente. Hoje nós temos, inclusive, Pedro, dentro desse cenário que nós estamos criando, que é o nosso ecossistema, e por isso que a nossa expansão agora vem com uma estratégia bem interessante. Hoje o meu papel dentro desse processo está apenas no recrutamento e na retenção. Então, ou seja, eu saio literalmente da parte operacional, ok? E passo a fazer um papel que vai impactar diretamente nos resultados, que é o quê? Saber quem é que pode estar com a gente, saber quem é que nós vamos construir essa aliança e como acompanhar esse profissional no processo, na jornada, na carreira, para que a gente construa algo juntos, pensando sempre no longo prazo. Espetacular. Isso faz com que você viva literalmente aquilo que você está ensinando aqui hoje, né? Que é ter a visão estratégica do negócio, né? Colocar energia, canalizar a energia no lugar certo, né? Certamente os resultados eles são muito maiores quando o corretor e o dono de imobiliária entendem os seus respectivos papéis. Isso é importantíssimo. E Henrique, o que significa para você, na prática, liderar com propósito dentro do mercado imobiliário? Bom, eu vou tentar aqui resumir com uma frase,
que é o seguinte, o que é um líder? Um líder é aquele que ele deixa um legado, Uau. ok? Então, você que gosta desse tema, você que faz esse papel, você precisa entender uma coisa. Você está fazendo um papel de líder para deixar um legado. O que é que Jesus fez? Deixou um legado. Deixou um legado. Olha quantos anos se E passaram. quem que é o maior líder que a gente pode ter referência? De referência. Né? Você entende o que eu tô falando aqui? Sim. Então, assim, dentro do meu processo, dentro da minha metodologia, dentro daquilo que eu entrego, dentro da nossa estrutura, eu tenho convicção que para ser um líder, eu preciso deixar um legado. E deixar legado é exatamente entregar uma metodologia replicável, Pedro. O que é uma metodologia replicável? Olha, Pedro, se eu te ensinar algo dentro do imobiliário, se eu apagar a luz aqui e eu sair, e você ir lá, acender a luz e pôr em prática aquilo que eu ensinei, você vai fazer e ter o mesmo resultado. É replicável. Porque é replicável. Entende? Então, eu não posso pensar que para que as coisas fluam, eu preciso estar 100% no controle. E, cara, um dos maiores erros hoje, quando a gente vai falar de liderança, Pedro, o que tem de dono de imobiliária com o ego elevado, o que tem de dono de imobiliária que o cara quer controlar tudo porque não confia. Amigo, olha, você vai ficar mais velho rápido, você vai sofrer mais e você não vai conseguir atingir os objetivos que você tem com a tua equipe enquanto você não entender o que é deixar um legado. Uau, show de bola, Henrique. E o que você está falando é extremamente importante porque, assim, se o dono de imobiliária ele quer dar conta de tudo, qual o sentido dele ser o dono? Dele ser o líder? Se ele tem que dar conta de tudo? Trabalha sozinho então, pô. Ele vai ter menos trabalho. É ou não é? Com certeza. Não faz muito sentido. E, infelizmente, essa é uma realidade majoritária das imobiliárias. A maioria pensa dessa forma, dos donos, né? E tendo como inteligência e observando isso, como você imagina o futuro das imobiliárias no Brasil para os próximos 5 anos? Bom, o digital já é realidade. Com certeza. O digital já é realidade. Com certeza. Tá? Então, Tecnologia. nós não podemos deixar de falar sobre esse cara. Ok? Pensando em futuro, nos próximos 5 anos, que é a tua pergunta. Sim. Ok? Sim. Então, assim, olha, para quem hoje tá nessa posição, você precisa se inteirar como é que essas ferramentas funcionam. Porque cada vez mais essas ferramentas vão estar introduzidas dentro das estruturas. Só para você ter uma ideia do que eu tô te falando, tá? Hoje nós temos 2 ferramentas bem interessantes. Primeiro é um aplicativo, tá? Nós temos um aplicativo, ok? Nós temos um app hoje que ele faz toda a gestão. Olha só que maluco eu vou dizer. Ele faz toda a gestão dos leads a qual o corretor atende, tá? Eu não tô falando nem de gestão dos leads da imobiliária. Tô falando do corretor em si. Tá? O app ele foi desenvolvido, Pedro, para atender uma das dores do corretor. Qual é a dor? Ok? O corretor hoje ele atende diversos clientes, tanto compradores quanto proprietário, todos os dias. E aí o que acontece aqui? Hoje, por exemplo, humanamente falando, eu tenho aqui hoje quase 10 mil contatos na minha agenda. Imagine que, sei lá, vamos falar que 40% da minha agenda hoje representa proprietários e compradores, tá? Então, nós estamos falando de pelo menos 4 mil contatos. Cara, de verdade, eu humanamente falando, não consigo gerir isso. É impossível. É impossível. É impossível. Ok? Eu não sou uma máquina, eu sou ser humano. E aí o ponto tá aqui, gente. E eu tô respondendo a tua pergunta em cima de tecnologia. O ano passado, cadastrei um comprador que quer comprar um imóvel na Zona Sul. Certo. Ok? O ano passado.
Esse ano, eu fiz uma captação de um imóvel na Zona Sul que atende exatamente as características que esse comprador o ano passado me procurou. A pergunta que é, qual é a probabilidade de eu lembrar desse cara? Muito pouca. É quase que zero, amigo. Quase zero. Todos os dias acontece isso dentro da tua operação. Essa é que é a verdade. Entende? Então, o app faz o quê? O app faz o match. Ele liga, né? Ele conecta. Ele conecta esses dois camaradas e ele te dá um pop-up dizendo, olha, tem aqui um negócio que pode gerar um match 5 estrelas, 3 estrelas. Aí vai depender do nível ali, ok? Então, a tecnologia, e por isso que eu enfatizei aqui, ela tem um impacto brutal já agora. Não estou nem falando de 5 anos. Você imagina daqui 5 anos, né? E aí nós estamos, nesse momento, treinando uma IA para fazer os atendimentos. Henrique, mas como é que é isso aí? Os corretores vão fazer o quê? Os corretores, eles são essenciais e são importantes no processo, tá? O app, junto com a inteligência artificial, ela vai representar, sim, pelo menos 60%, talvez 70% das ações operacionais que um corretor faz. O que é que significa isso? Para o corretor, isso vai ficar muito mais atrativo, não vai ficar ruim, não. Por quê? Porque a inteligência artificial que nós estamos treinando hoje dentro da nossa estrutura, ela vai até agendar os atendimentos para o corretor só ir lá e fazer a tratativa com a parte presencial, né? Com o proprietário ou com o comprador. Entende isso? Ela vai selecionar imóveis, vai selecionar opções naquelas regiões. Então, assim, hoje, respondendo a tua pergunta aqui, Pedro, o fato qual é? O fato é que os próximos 5 anos são anos extremamente tecnológicos. E se você, que é dono de imobiliária, não estiver aberto para isso, não estiver antenado para isso, não estar conhecendo isso, certamente você vai ficar para trás. Show. Henrique, a verdade é que o tempo do corretor tradicional e das imobiliárias tradicionais, eles estão terminando, né? Com certeza. E quem aí tem já imobiliária há anos, é importante entender que é necessário, não é uma opção, é necessário entrar nesse jogo da tecnologia. O que ele acabou de dizer aqui dentro da nossa metodologia, olha que doido isso, pessoal. Um processo estratégico e tecnológico que suportará 60% da ação operacional de um corretor. Ufa! Uau! Isso para qualquer corretor é espetacular. E mais, além de suportar 60% do processo que esse corretor tem que arder para fazer, vai conectar negócios que ele nem lembrava que poderia fechar. Ou seja, é extremamente lucrativo para a imobiliária. É extremamente lucrativo, porque vai conectar negócios que você talvez perderia com muita facilidade. Com certeza. Porque ninguém é máquina para lembrar de negócio que fez há um ano atrás, ou de clientes que atendeu há um ano atrás. Não, e se você perguntar para qualquer corretor, ok? Se perguntar para qualquer corretor, cara, já aconteceu isso com você diversas vezes. Entendeu? Mas com os donos de imobiliário que também operam. Com certeza. Diversas vezes. Essa é que é a verdade. Exatamente. O Henrique, se você pudesse dar um conselho direto para quem quer sair do caos da operação, né? E assumir a liderança, qual conselho você daria? Bom, olha, vou dizer aqui... Franco. Eu vou dizer uma coisa para você. Pare de improvisar. Show. Cara, o mercado, ele não aceita mais isso. O improviso, ele é o improviso. O improviso, ele não é real. O improviso faz você se saturar, faz você se frustrar. Tô falando com você realmente, que é dono de imobiliária. O improviso faz você viver, sobreviver nesse negócio. Sobreviver. E não viver com abundância. Então, se eu pudesse aqui dar um conselho
para você que é dono de imobiliária, primeiro eu diria assim, vem com a gente, ok? Vem com a gente, porque tá tudo pronto aqui já. Essa que é a verdade. Henrique, você consegue entregar essa metodologia fora da tua estrutura? Consigo. É possível, ok? Agora, o que você não pode fazer é ficar postergando. O que você não pode ficar fazendo mais é depender de você. Isso não dá mais. Com esse monte de tecnologia, com esse monte de ferramenta, com tudo que hoje o mercado oferece de estratégia, liderança, performance... Que nós já temos. Que tá pronto, já Pedro. Tá pronto, cara. Não criei nada, tá pronto já. Gente, não preciso criar mais, tá pronto. Então, se eu pudesse, então, dar um conselho é isso. Pare de improvisar. Uau. Henrique, você com certeza é uma voz que eu acredito que todos os donos de imobiliária precisam ouvir. Muito obrigado por compartilhar tanta clareza, expertise e inteligência. É muito válido tudo que você falou e eu tenho certeza que todos os donos de imobiliária ou pessoas que querem partir para o processo de liderança e expansão, se aplicarem tudo aquilo que você aqui transmitiu de riqueza pra gente, com certeza vão prosperar e ter muito sucesso em suas carreiras. Então, parabéns mais uma vez por toda a sua transmissão aqui nesse podcast. Bom, eu que agradeço mais uma vez e pra mim isso, eu não faço força nenhuma, essa que é a verdade, tá? Você vive o negócio. Eu não faço força nenhuma para poder fazer o que eu faço hoje, faço com muita alegria, vou viver o resto da minha vida fazendo isso porque eu gosto. Tá? Eu me identifiquei, é uma profissão que para mim faz total sentido e o quanto eu puder transmitir, o quanto eu puder transbordar na carreira, na vida, nos profissionais que estiverem linkados a nós ou profissionais que queiram estar próximo de nós, para mim vai ser um prazer. Assim como é um prazer estar com você aqui. Tamo junto e vamos que vamos. É isso aí. E aí, finalizando agora, vamos finalizar aqui. Gente, muito obrigado mesmo pela audiência, muito obrigado a todos vocês que estão curtindo, compartilhando, engajando o nosso movimento. Eu quero dizer para vocês que para nós tem sido um marco, para nós tem sido ímpar e para nós tem sido altamente importante. Um detalhe, nós estamos já com mais de 100 mil visualizações apenas no Instagram. Uau! Mais de 100 mil visualizações alcançadas. Esse é um marco, com certeza. Isso é espetacular, cara. Isso mostra o quanto as pessoas têm sido fiéis a nós, à nossa audiência, ao nosso conteúdo, principalmente, porque nós não estamos aqui falando qualquer coisa, nós estamos aqui entregando muito conteúdo rico e tem muitos outros profissionais que vão ter a oportunidade de dar a voz aqui a quem de fato joga o jogo da maneira que precisa ser jogado no mercado imobiliário. Exatamente, É isso, Pedro? exatamente. Então, pra gente finalizar, é isso aí, BrokerCast, a voz de quem transforma o jogo do imobiliário. É isso aí, valeu!